Minha equipe só reclama. O líder que tem uma equipe que só reclama, ele não é e nem consegue ser um líder inspirador. Pois é, parece ser muito comum, não é? Uma equipe reclamona que está o tempo inteiro agitada, preocupada, estressada, gerando confusão, porque o líder ele não entende muitas vezes por que isso acontece. Talvez você já tenha vivido essa situação. Uma equipe que deixa você estressado, preocupado, e aí você diz: Rodrigo, a minha equipe não tem jeito. A minha equipe só reclama. A minha equipe, ela não consegue se engajar, ela não consegue focar nos objetivos. Eu tenho muita gente problemática na minha equipe, ela só reclama. É disso que eu quero falar com você hoje. E olha, deixa eu dizer, primeiro é importante entender, líder, por que se você não organizar isso, se você não resolver esse problema, você não conseguirá ser o líder inspirador que você merece ser. Todo líder inspirador, ele sabe conduzir equipes problemáticas, ele sabe conduzir equipes reclamonas, conflitos de interesse, jogos de poderes. Então vamos lá. Primeiro, uma coisa muito importante é entender o que é reclamação. Uma equipe que reclama é uma equipe que, na origem da palavra, você tem aí um clamor duplo. O que é um clamor duplo? Clamor duplo é o seguinte: você clamar por alguma coisa é você pedir por alguma coisa, ok? Isso está compreendido. Quando eu clamo ao Senhor, eu peço ao Senhor. Quando eu clamo a Deus, eu peço a Deus. Quando eu clamo a minha mãe, ao meu pai, estou pedindo a minha mãe, ao meu pai. Agora, quando eu reclamo, ou seja, eu estou o quê? Clamando novamente. Clamando 2 vezes. Quando eu reclamo, eu estou clamando 3 vezes. Reclamo, né? Estou clamando 4 vezes. Então, reclamar significa clamar novamente, pedir novamente. Então, é muito interessante entender também o lado da equipe. Quando uma equipe ela reclama, possivelmente, tá? Isso é uma probabilidade. Possivelmente isso já é um fenômeno que está se repetindo. Ela já se queixou, essa pessoa da equipe ou a equipe inteira já se queixou e o problema persiste. Bem, o problema persiste ou porque a equipe não resolveu e tinha autonomia para resolver, ou porque a empresa ou a instituição, seja igreja, seja uma, uma ONG, seja uma escola, uma faculdade, enfim, qualquer organização, ela não resolveu. Então reclama, né? Porque a equipe própria não resolveu ou porque a empresa não resolveu. Mas aí nós vamos analisar, não resolveu por quê? Então vamos lá. Por que então, se caso a equipe ou a pessoa do seu time pode resolver e ela não resolveu? E aí ela fica reclamando de uma coisa que ela poderia resolver. Então aí é uma questão de liderança, observar, de você como líder, observar por que essa pessoa, mesmo tendo autonomia, mesmo tendo abertura para resolver, ela não resolveu nada. Qual é o gatilho? Qual é o motivo? Ela está desanimada, desmotivada? Ela está preocupada, estressada? O que é? E isso faz ela procrastinar a resolução desse problema e por isso ela mesma fica reclamando ou clamando pela solução que ela mesma poderia resolver. Então, é esse um ponto a considerar. Então, é a equipe que não está querendo, por algum motivo, então vamos tratar, tá? Uma outra questão é, a minha equipe agora não tem autonomia para resolver o problema. Por quê? Porque eu considero que eu não dou a liberdade, eu não delego o suficiente. Então, muitas vezes, uma equipe reclamona,
é uma equipe que não resolveu algo que poderia ser resolvido por ela mesma, mas não resolveu porque você ou eu, como líder, não demos liberdade. Nós não demos autonomia. Nós centralizamos a resolução dos problemas. E aí, então, essa equipe não resolveu, porque nós seguramos, tolhemos a ação da equipe. Então, esse é um outro motivo pelo qual a equipe vai ficar reclamando. O líder não dá liberdade, não deixa agir, então a equipe não pode fazer nada e o problema não é resolvido. Então, ela fica clamando novamente, ou reclamando. Então, primeiro, a equipe tem autonomia, mas por algum motivo dela mesma não resolveu. Segundo, a equipe não tem autonomia porque eu mesmo ou você como líder não deu delegação ou não deu liberdade para resolver o problema. Agora, existe uma situação onde a equipe reclama de algo que não cabe a ela resolver, não cabe a você, inclusive, como líder. Está numa alçada acima. Está, por exemplo, na responsabilidade de uma gerência, ou, se você for gerente, na responsabilidade de uma diretoria, ou, se você é diretor, na responsabilidade de uma presidência, ou, se você é presidente, na responsabilidade dos acionistas, ou do mercado, dependendo do setor da sua empresa. Então, existem problemas que nós reclamamos que ele é recorrente, mas a solução não cabe nem a você como líder, nem à equipe. Cabe a uma instância superior. E como isso não é resolvido, até é comentado em reunião, até é citado em debates dentro da empresa, mas passam meses, dias, horas, se faz até um planejamento, um plano de ação, um projeto, mas a coisa não anda. Então a gente às vezes pode perceber que esse problema não é resolvido e gerando reclamações, porque pode ser que alguém de uma instância superior não esteja conseguindo resolvê-lo, ou não queira resolver, ou uma comitiva, um comitê qualquer da empresa não esteja conseguindo resolver ou não tenha interesse em resolver. Acontece sim no mundo corporativo de líderes e comitês e células que não têm interesse em resolver determinados problemas por vários motivos. Outros não são resolvidos porque não dá para resolver naquele momento, e outros não são resolvidos porque não dá mesmo, tá? Então, existem essas análises para ser feitas. Por que que a minha equipe só reclama, tá? Agora, tem um motivo que é um motivo que tem a ver com a psicologia do ambiente organizacional ou a psicologia individual dos membros da equipe. Que problema é esse? Que motivo é esse? Pode ser que o motivo ele seja, veja bem, algo de natureza comportamental de alguns indivíduos. Então, às vezes o problema já foi notificado, debatido, gerado um projeto, um plano de ação, talvez até um grupo de ação, um grupo para resolver, para tratar aquele problema, mas com prazo, com responsável, com meta. Mas mesmo assim, algumas pessoas da equipe, ou alguns membros da equipe, ou apenas um, continua reclamando sem motivo. Mesmo com o projeto sendo tratado, ou o problema na empresa ou na organização sendo tratado. Essas pessoas que ficam aí já problematizando e reclamando sem motivos, tá? Ela tem uma questão a ser trabalhada, que é uma skill, que é um woman skill, uma habilidade humana, ou uma habilidade comportamental, ou até mesmo terapêutica a tratar. Tem pessoas que são reclamonas por questões comportamentais e psicológicas. Elas já vêm de berço com o hábito de reclamar
mas não aquela reclamação saudável, sabe? Aquele senso crítico que aponta, observa um problema, mostra ele e tem iniciativa e tem boa vontade de resolver. Essas pessoas são críticas, é diferente. Pessoas mais críticas que têm, às vezes, um olhar muito mais aguçado para ver problema do que outras, não quer dizer que elas sejam reclamonas. Então, ser crítico é uma coisa, ser reclamão é outra. Então, tem pessoas que elas não são críticas, tá? Pessoas críticas são bem-vindas, que têm um bom senso crítico nas empresas, são bem-vindas, desde que ela não seja áspera, desde que ela não seja árdua, que ela não seja uma pessoa que prejudica ninguém, que atrapalha ninguém, não é? Que azeda a vida de ninguém, que joga areia nas pessoas, no projeto de ninguém, tá ótimo, essa pessoa é bem-vinda em qualquer organização. Agora, se ela não é crítica, ela é de fato reclamona, tá? É bom o líder entender a separação entre essas coisas. Se ela é reclamona, ela precisa de tratamento, tá? E é um tratamento, de fato, comportamental. Então, vamos lá. Às vezes, ela é reclamona nesse sentido comportamental por um vício. Ela viciou-se, né? De um ambiente, desde um ambiente familiar, a ser uma pessoa assim. Talvez ela tenha herdado da criação dela ou do ambiente em que ela viveu esse espírito de reclamão, tá? Onde tudo tá podre, onde nada presta, nada tá bom, ninguém tem boas intenções com ela. Geralmente, essas pessoas, elas têm algumas características. Vamos lá. As pessoas que só reclamam por questões comportamentais, elas são geralmente carentes de atenção. É isso mesmo. Quem sabe a sua equipe é reclamona ou alguém da sua equipe é reclamão excessivo, sem motivo, por uma carência comportamental, tá? Sabe aquela criança que ela fica fazendo birra para chamar a atenção da mãe e do pai? Pois é. Então tem muita gente nas empresas, no ambiente corporativo, em todas as organizações, que são reclamonas. Não é porque elas querem ajudar, mas é porque elas querem chamar a atenção para elas. Elas, quando criança, não foi dada a atenção que ela merecia. Provavelmente, quando elas chegavam em casa da escola, ninguém perguntava como é que foi a aula, ninguém perguntava como é que ela está se sentindo, ninguém elogiava quando ela fazia algo interessante, ninguém prestava atenção no que ela falava. Então, o que acontece? Ela fica com carência de atenção. E aí essas pessoas, mesmo competentes, elas chegam no ambiente corporativo. E aí elas chegam carentes de atenção. Muitas vezes carentes de elogio, carentes de serem valorizadas, onde tudo tem que girar em torno delas. Elas têm que ser o centro das atenções. E aí essas pessoas, quando elas não conseguem assim, o que querem, elas ficam reclamonas. Mas é uma reação, essa reclamação é uma reação ao fato de ninguém estar dando a atenção que ela quer que seja dada. Não é que ela merece, é que ela quer que seja dada. São pessoas carentes. Então esse é um motivo, a carência. Segundo motivo é fatores mais patológicos, né? Pessoas, por exemplo, que têm transtornos bipolares, né? Pessoas que precisam de tratamento psiquiátrico e terapêutico, né? E pasmem, no ambiente corporativo tem muita gente precisando de tratamento psiquiátrico e terapêutico, ou para tratar uma questão de ansiedade, ou de alguma síndrome, ou de um medo qualquer, ou de alguma mania, ou de algum sentimento que extrapola o limite da competitividade. Ela
quer passar por cima dos outros, ela quer arrumar armadilhas para os outros, para que ela se favoreça e ela cresça. E aí, como ela não consegue esse esquema, né? Esse esquema que ela monta, que é um caso patológico, ela começa a reagir. E como é que ela reage? Isso mesmo, reclamando. Então, é muito interessante que o líder preste atenção para identificar quais os motivos que faz o seu time ser reclamão ou alguém da sua equipe ser reclamão. Porque é baseado no motivo, na causa raiz que se gera o plano de ação. Então, ninguém resolve, né, um problema baseado nos sintomas. A gente resolve um problema baseado na causa. Então, você pode até aliviar os sintomas, mas a causa precisa ser tratada. É como na medicina. Então, você tem uma gripe que não passa, de repente, você pode estar tomando remédio para gripe, mas só que o problema não é a gripe. Você está gripando por uma causa, né? Ou você está com uma alergia por outra causa. Ou você está com insônia por outra causa. Você toma remédio para dormir, mas a insônia não é o problema, é uma outra causa. Então é preciso identificar a causa para saber trabalhar a causa. A mesma coisa são as equipes reclamonas. O líder precisa, como um cirurgião, como um médico, como um especialista, entender qual é a causa que está gerando essa reclamação na equipe. Seja na equipe como um todo, seja com uma pessoa. E prestar atenção se essa pessoa está contaminando o resto do time. Aí é uma outra etapa. Então vamos lá. Você entendeu o que pode gerar essas reclamações, ok? Agora você entendeu como essas reclamações acontecem e o porquê que essas reclamações acontecem. Agora, uma vez diagnosticada a causa, você precisa entender: essa pessoa, ou esse time, ou esse grupo está contaminando o resto da companhia? O resto da organização? Né? Porque se estiver contaminando, é uma outra ação. Uma coisa é uma pessoa e uma equipe que está reclamando por qualquer motivo. Outra coisa é essa reclamação já está causando efeitos colaterais nas outras equipes, nos outros colegas de trabalho e na empresa, ou na empresa como um todo, né? Então, interpretar isso e fazer essa leitura é fundamental, tá? Então, entendi o porquê da reclamação, agora eu vou saber se essa reclamação está contaminando, contagiando o outro time, outra parte do time, tá? Porque se estiver contaminando outra parte do time, meu trabalho vai ser ainda maior. Porque uma coisa é resolver o problema com um grupo ou com uma pessoa. Outra coisa é eliminar os efeitos colaterais, tá? Porque isso já pode estar contaminando outras pessoas. É como uma laranja podre no cesto. Você tem que ver a laranja podre, tem que identificar por que essa laranja apodreceu. Por que ela está com esse problema? Né? Tratar ela ou jogar fora, ou enfim, e ver se ela não contaminou as outras. Tá? É um processo natural que a gente faz. E com gente é a mesma coisa, né? É a mesma dinâmica. Então, o líder inspirador, ele tem uma coisa muito interessante. Ele é veloz em interpretar a causa das reclamações. Então, o que acontece? Como o líder, muitas vezes, ele está extremamente preocupado com as metas dele, preocupado com os resultados dele, está preocupado com as rotinas dele, ele não está atento a fazer esse gerenciamento de gente. Então, o que ele sente? Ele só sofre o impacto. E aí ele solta a frase: minha equipe só reclama. Só que só saber que a sua equipe só reclama
não é suficiente. Você precisa ter habilidade para interpretar a causa, ver se não está gerando contaminação na equipe, efeito colateral, e agora dar a solução, tá? Então são 3 etapas: saber a causa, ver se não está contaminando e produzir a solução, tá? Agora, muitas vezes, quando se chega na etapa de solução, o líder descobre algumas coisas desagradáveis. Algumas coisas desagradáveis. Por exemplo, eu descubro que a causa raiz da reclamação do meu time sou eu mesmo e eu não sabia. Por exemplo, eu preciso trabalhar a minha procrastinação. De repente, a minha equipe já me pediu um feedback de alguma coisa há muito tempo e eu estou procrastinando. Ou a minha equipe está querendo ser treinada por mim e eu não reservo tempo para treinar a minha equipe. Ou a minha equipe está precisando de um suporte de capacitação ou de um acompanhamento mais próximo e eu não estou dando. E aí, quando eu vou ver a causa, eu descubro que o problema sou eu. Tem até um caso de um empresário do ramo do marketing digital, muito famoso no Brasil, que ele tem uma equipe grande em Brasília, e ele estava muito aborrecido com a equipe dele, porque a equipe dele estava nesse processo de desmotivação e reclamação. Então ele já estava sem paciência com a equipe dele. Foi quando ele tentou algumas coisas, mas não conseguiu resultado. A equipe continuava reclamona. E aí ele contratou uma consultoria de liderança, né? Um mentor de liderança. No caso, foi uma mentora de liderança. E aí o que acontece? Ela chegou para ele e ofertou para ele um projeto para ele trabalhar a liderança dele com a equipe. Ele aceitou e quando ele entrou no projeto, que verificou quais as causas que estavam gerando aquele problema na equipe dele, ele descobriu que a raiz do problema era ele mesmo. E resultado, essa consultoria ficou com ele cerca de 2 anos, trabalhando só com ele. Engraçado, né? Ninguém da equipe foi trabalhado. Todas as ações da consultoria foi em cima do líder, dele mesmo, do dono da empresa. Por quê? Porque foi descoberto que o problema era ele mesmo. Então, às vezes, quando a gente faz esse diagnóstico, a gente descobre algo que a gente não se agrada muito, que é saber que o problema somos nós, tá? E a gente precisa tomar consciência serena, como líderes, daquilo que precisamos melhorar. Então, um líder inspirador é aquele que ele, quando vai resolver o problema, vai dar a solução para uma equipe reclamona, ele tem velocidade, ele interpreta rápido a causa, e mesmo se o problema for ele, se o problema for ele mesmo, ele consegue se trabalhar. Ele tem a humildade de se trabalhar. E pasmem, humildade está faltando na liderança no Brasil, no mundo. Líderes que reconhecem que erraram, líderes que reconhecem que precisam melhorar. Isso é na empresa, na igreja, no mundo político. Vocês conhecem muito bem. Gente que tem uma dificuldade imensa de reconhecer seus próprios erros e líderes que acreditam que o problema é sempre alguém. O problema é sempre o outro. O problema é sempre alguém que está contra ele ou aí fazendo uma arapuca para ele, mas nunca reconhece que ele mesmo pode ser o problema ou ela mesma pode ser o problema. Isso é em qualquer instituição, de qualquer área, de qualquer setor. É muito importante essa consciência. Mas também quando ele chega na terceira etapa, que é a etapa de solução, ele pode descobrir que o problema está acima dele. Ou seja, se ele é um gerente, pode estar na diretoria da empresa. E aí ele tem pouco o que fazer. Ele apenas pode levar a demanda e esperar. Mas ele precisa dar feedback para essa equipe, para que a equipe tenha transparência no processo.
Então, muitos líderes, eles até levam a demanda do problema para quem está acima dele, mas não retornam, não dão feedback assertivo para quem está na equipe. E aí a equipe fica a ver navio, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que você fez, não é? Então, transparência é fundamental. Nenhum líder é inspirador resolvendo problemas de equipes reclamonas se não for transparente. Transparência é uma queixa muito comum nas empresas. Muita gente chega e diz, meus líderes não são transparentes. Muitos líderes se queixam que as equipes só reclamam, mas muitas equipes se queixam que os líderes não são transparentes. Mas isso é um tema para um outro vídeo, tá? Então, você pode perceber que a solução está acima e não cabe a você, mas você tem que dar esse retorno. Você pode também chegar à conclusão de que o problema não é exato, que a solução não está em você ou em quem está acima de você, mas de fato pode estar na sua equipe. E aí você vai treinar a sua equipe, você vai conversar com a sua equipe, você vai fazer um brainstorming com a sua equipe para entender como chegarem juntos a essa solução. E quando está na equipe é muito, mas muito importante que o líder tenha respeito, carinho, cuidado, zelo, para que todos juntos cheguem a uma solução comum. Porque se ela está reclamando, o problema é esse e ela pode resolver, o líder tem que ser um facilitador e não um obstáculo. Cuidado para não ser um obstáculo quando a sua equipe tem condições de resolver sozinha. Então ele tem que ser um facilitador. Facilitador é aquele que ajuda as coisas a acontecerem e não cria obstáculos, empecilhos, tá? Então, são esses os parâmetros que você tem quando você tem uma equipe reclamona. Você pode anotar tudo isso que você viu aqui e olha, presta atenção em todos os pilares que foram ditos para que você possa anotar tudo e estudar aí na sua empresa, no seu time, como você vai fazer. O que observar primeiro, o que observar segundo, o que observar terceiro. Observar a equipe, observar a si mesmo, observar fora da sua equipe, fora de você, ver qual é a causa, né? Ver qual é a causa, ver os efeitos colaterais, né? O que isso está produzindo, gerando, e encontrar a solução. A solução pode estar em você, fora de você, e pode estar junto com a equipe, que você pode ser um facilitador, tá bom? Então, pensa nisso, elabora um projeto aí, chamado Projeto Equipe Sem Reclamação. É um projeto seu como líder. E aí você vai conduzir esse projeto. Não precisa ninguém saber, de repente, se você não quiser. Você pode fazer isso como sendo o seu projeto de liderança. E aí você vai começar as ações e tenho certeza que os resultados são poderosos e você vai ser inspirador. Para você inspirar as pessoas, você precisa entender como conduzir pessoas reclamonas, como resolver problemas de equipes que só reclamam, senão você não vai ser um líder inspirador. Quer inspirar a gente, resolve o problema das reclamações, tá bom? Abraço, até o próximo vídeo.